que a gente conseguiu implantar no CDHU. Eu acho que o projeto Pantanal simboliza a mudança de paradigma mesmo, da empresa que deixou de fazer somente novas unidades e começou a trabalhar com a questão urbana, com projetos de urbanização. Nós não tínhamos a metodologia desenhada, então talvez não tenhamos devidamente até hoje. Mas o esforço empenhado aqui, eu acho que foi muito grande. O desafio de fazer isso pela primeira vez, numa área tão sensível como a várzea do Tietê, acrescentou um grau de dificuldade que exigiu maior determinação também da nossa parte. Eu acho que é importante dizer o seguinte: além de ser uma várzea, um trecho da várzea, cuja ocupação foi promovida pelo próprio Estado, como plano escultor, isso sensibiliza mais a situação, aqui era uma das áreas mais violentas da Zona Leste. Nós tínhamos aqui uma situação de criminalidade que era reconhecida como o ponto mais sensível da Zona Leste pelo Infocrim da Secretaria de Segurança Pública. Por outro lado, e é essa a intenção desse slide, a gente tinha uma cidade organizada. Vamos lembrar que a gente tinha 32 mil pessoas nessa situação de confinamento urbano e pobreza, de exclusão social. Eu acho que Maria Cláudia pode confirmar para mim, mas é coisa, 60% das cidades do estado de São Paulo são menores do que isso. Então, como enfrentar essa situação? Nós, enquanto Estado, e é preciso que se diga, apesar desse esforço de articulação e integração com as outras instâncias de poder público, o Estado estava praticamente sozinho, a CDHU mais especificamente. Como fazer? É uma área que já apresentava uma vocação para organização comunitária, em vários sentidos, isso pode ser compreendido, mas o fato é que tinha um histórico anterior de lutas, de participação e de aparelhamento político, por que não dizer. Mas existia, a gente pode observar, uma hierarquia do viário. Você tinha lá 97 ruas. E aí, sabe, eu estou tentando fazer um exercício de qual é o olhar que o social faz quando chega numa área dessa. O que significa uma área abandonada pelo poder público que tem 97 ruas? Como é que essa população, ainda que espontaneamente, ao longo do tempo, aos trancos, se organiza para fazer isso? O que significa isso? Afinal de contas, a área não é toda ocupada, sem abertura, sem viário. O que está por trás disso? Mais de 400 pontos comerciais. Como lidar com isso quando nós, até hoje, não temos proposta para lidar, incorporar e institucionalizar a relação com os pontos comerciais e com as 51 igrejas? A área também tinha sua história, seus pontos referenciais, seus marcos zero, seus pontos históricos, praça, campo de futebol, claro, todas as favelas têm, e ponto de ônibus. A favela de União de Vila Nova era conhecida como Blocolândia, porque ela era praticamente 99% de alvenaria. O que dá a entender o grau de investimento que cada família já tinha feito ali. Portanto, essa é uma imagem que eu acho interessante desse ponto de vista, a extensão física do desafio, a quantidade de famílias que nós tínhamos para lidar e, por outro lado, a situação de precariedade que nós conseguimos registrar, por exemplo, através desses dois dados coletados pela Fundação SEAD na atualização da ocupação feita em 2012. Quer dizer que mais da metade das moradias tinham pelo menos um cômodo sem abertura externa. E 40% das moradias careciam de pelo menos um equipamento hidráulico. Eu acho que esses são os desafios que a gente tenta organizar com a intervenção. Do ponto de vista social, incluir as populações vulneráveis à recuperação do tecido urbano. Como fazer isso? Quando a população deixa, ela sai da condição de problema para ser parte da solução. Como garantir a sustentabilidade da intervenção, ou seja, ao longo do tempo, como a gente pode discutir a preservação e conservação pelos moradores. E como mitigar os impactos negativos
inerentes a toda intervenção que inclui um grande contingente de reassentamento. E a proposta de fazer disso uma mudança de paradigma, naturalmente, é a construção de um discurso, mas que é de fazer os programas socioambientais, os programas de recuperação, indutores do desenvolvimento local. Ou seja, não é mais possível que o Estado tenha a visão unilateral de que nós vamos chegar lá, nós vamos remover, nós estamos fazendo uma recuperação urbana ou uma recuperação urbano-ambiental. Né? É uma presença que significa 8, 10 anos, 6 anos numa área, não é possível que o Estado, numa área de extrema pobreza e vulnerabilidade, chegue lá sem um projeto de desenvolvimento social. Não é possível, não é aceitável, não é viável, não se faz parceria com a base de discurso da desconstrução das redes socioterritoriais que a gente encontra lá. Essa abordagem não é mais aceitável. Por outro lado, isso é um grande desafio, coloca um grande desafio para um redesenho do que a gente chama aqui de gestão social. Né? Qual é o perfil do trabalhador social? Qual é o perfil da gestão social que é desejável? Certamente não quero dizer com isso que esta é a gestão social que nós temos hoje. Não é? É uma construção, sim, de um paradigma técnico, de uma cultura técnica do trabalho do trabalhador social que almejamos e que perseguimos, digamos assim. Mas que isso faz parte de um cenário nacional. É preciso que se diga, né, que a política nacional de habitação, que exigiu e colocou o trabalho social, sim, como integrante e com recursos específicos e exigência para a execução de obras, reforça essa nossa abordagem. Né? Ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui é que o trabalho social de habitação, inclusive, passa e assume o papel de um trabalho de organização, de fomento à organização social. Ou seja, não se pode individualizar o trabalho. Não é possível, ainda mais uma área desta forma. O técnico social também passa a se capacitar para a gestão de processos e recursos, uma vez que o resultado dessa experiência, por exemplo, foi conseguir a alocação de recursos próprios do trabalho social. Né? Enfim, é um pouco da questão que a gente quer abordar. O nosso esforço é colocar o trabalho social e o trabalhador social como um profissional da cidade, ou seja, o técnico social de educação não é o mesmo técnico social de saúde, não é o mesmo, ele tem outra pauta, né? Ele tem que ter uma discussão acumulada, ele tem que ser um ator da intervenção urbana, ele tem que ser um técnico social urbanista, integrado e integrante de uma rede de profissionais que possam promover a transformação não só do tecido urbano, mas do tecido social, que na verdade é constituinte do tecido urbano. Né? É uma discussão que gostaríamos de estender nessa abordagem também para os técnicos de habitação, e aí acho que é muito isso que o Renato Daúde quer dizer com a simbiose. Né? Qual é o perfil do trabalhador da questão urbana, do técnico que intervém na questão urbana? Né? Não é possível a separação total, vertical. É interessante, é importante que a nossa formação e a nossa prática seja matricial. Parece uma coisa muito distante da nossa intervenção no campo, mas não é. É o técnico social que chama para si e que se sente integrante do debate da transformação daquilo lá, ele traz para o campo e para a sua forma de ação com a comunidade uma outra abordagem. Que não é abordagem assistencialista, disciplinadora, né? É uma outra maneira de ver. Um outro aspecto que a gente acha muito importante, e isso aqui é uma frase do geógrafo, da Novaes, né? Que a gente acha importante, que é logicamente nasce da visão de território, que embasa bastante a abordagem que a gente tem tentado trazer, mas que é o seguinte: existe uma visão de que capital, a cultura, o capital social de uma determinada comunidade é sagrada. Ora, é preciso dizer
e coragem de assumir que o capital cultural e social das comunidades vulneráveis são extremamente pobres na sua maioria. E que o Estado tem o dever e a possibilidade de interagir, né, de criar sinergias interessantes para que esse capital seja fomentado, sem que a comunidade perca naturalmente a sua identidade e os seus poderes. O nosso trabalho está construído em 3 grandes eixos e nós estamos reforçando isso no Pantanal porque o Pantanal foi uma experiência importantíssima para a organização dessa visão. A construção de um pacto social que oferece subsídios para o programa, apoia a intervenção física e urbanística, toda a metodologia, as tecnologias sociais de inovação, e os projetos de fortalecimento da organização comunitária e fomento do desenvolvimento local. A função do pacto social, eu achei interessante, estávamos outro dia com a equipe social discutindo o conceito de pacto. O que significa isso? O pacto é importante e imprescindível quando não há outra forma de vencer o desafio. Certo? Ou seja, ou nós entendemos a situação e conversamos com a comunidade que está lá. E o pacto social não envolve só o outro lado do balcão, né? A comunidade envolve os outros atores do poder público. Ou a gente não constrói esse trabalho. Essa é a questão central. O técnico social tem sim um papel de facilitador dessa interlocução entre poder público e comunidade. O poder público, de um lado, assume o compromisso de conduzir o processo de uma maneira participativa e a comunidade assume o compromisso de se organizar democraticamente para participar e a gente consegue com isso uma postura de corresponsabilidade. Uma coisa que foi fundamental, que foi bastante construída no projeto Pantanal, foi tirar a discussão do projeto aqui de dentro, de trazer lideranças para discutir aqui dentro. Não, projeto de comunidade se faz lá. Aqui, E lá a gente construiu o escritório de apoio técnico, que tinha a pretensão, e ainda tem, de ser um local, um posto da CDHU, onde todas as áreas apoiam-se e se localizam. É uma coisa que foi fundamental, porque quando a gente chegou na comunidade, a comunidade dizia assim, eu aposto na eleição. Aposto que daqui a 6 meses estão fora, e que eles trabalham vinga. Então não era que sim, que a gente chega, aluga uma casa, põe a placa, telefone, horário de funcionamento, todas as áreas são representadas, todas as ações acontecem lá dentro, a equipe de topografia, o escritório contratado, cria-se uma dinâmica muito positiva, né? E a comunidade passa a começar, foi aí que ela começou a ter outra leitura do pacto que a gente pretendia. Isso foi muito difícil, enquanto a gente estava com um enfrentamento enorme com relação à questão da violência. Para vocês terem ideia, quando a gente começou o trabalho na Vila Jacuiá, onde tinham os alojamentos e as primeiras unidades, a gente não conseguia passar do rio. A gente não conseguia passar do Córrego do Cruzeiro do Sul. Quando a gente entrou na área, em um dia houveram 17 mortes de lideranças. Todas as lideranças que tinham pacto lá. A CDHU chegou ao ponto de proibir que qualquer motorista nos levasse até a área. Então aconteceram coisas assim absurdas nesse ponto de vista. Nós realizamos também o diagnóstico socioeconômico com instrumentais de arrolamento mais tradicionais, caracterização socioeconômica, mas também de levantamento de qualidade de vida, identificação de lideranças, equipamentos sociais, atividades econômicas que visaram subsidiar, não de maneira linear, a discussão do projeto com a comunidade. A discussão do projeto com a comunidade, como o Renato já falou, foram campanhas enormes de debate e permanentes, na verdade. Porque uma vez identificado e construído esse trabalho, isso não conseguiu parar. Por mais que a gente tentasse algumas vezes baixar o ritmo para conseguir finalizar o projeto. Mas foi um processo interessantíssimo. E isso aqui são somente os momentos mais importantes. Teve processos de reunião com o setor, teve situações que foram plebiscito, né? Foi um conjunto, vamos dizer, muito vibrante de debates. E aí a gente entende assim, que
participação. Ainda que aparentemente temos perdas, retrocessos, recuos, mas o projeto é mais qualificado na medida em que ele é exposto a transformações pela integração com a comunidade. Por outro lado, nós não conseguimos, né, avançar fortemente, né, na discussão que a empresa, a CDHU, absorva a metodologia do processo participativo dos projetos. A gente não tem esse desenho ainda da maneira como gostaríamos, né? É um trabalho corajoso, difícil de ser levado a cabo. E aí o conjunto de ações que fazemos aí no apoio à intervenção propriamente dita, né? Ao mesmo tempo que estamos construindo a parceria, discutindo projetos, e aí a importância de pactuação vou voltar aqui. Quando a gente está falando de mobilização em torno do projeto, nesse processo de reuniões, foram escolhidos agentes comunitários de urbanização. Foi um divisor de águas da intervenção. Porque a gente tinha aqui, em União de Vila Nova, um conjunto de caciques, lideranças não necessariamente legítimas e representativas. A gente tinha pessoas, no poder da situação, bancadas por diferenças de diversos agentes, mas a gente não tinha um processo de representação. Então é muito interessante ver que o debate todo do projeto, a sua contribuição para organizar a comunidade. Eu acho que é uma experiência muito preciosa nesse sentido. A gente propõe uma capilarização, ou seja, uma geografia da representação, né? Então, os representantes são eleitos por quadra, indicados pela própria comunidade e que passam depois por um processo de informação comum. Nós temos hoje um trabalho de informações geoprocessadas de toda a evolução de adesão e, inclusive, dessa representação. Bom, os projetos de fortalecimento e organização sociocomunitária. A gente construiu aqui no Pantanal pela primeira vez o que a gente chama aí uma carteira de projetos, né? Isso foi se construindo, se constituindo ao longo do processo, na medida em que as vocações e as necessidades foram acontecendo. É importante dizer que na primeira fase toda, na primeira metade do projeto Pantanal, nós não tínhamos R$1 para contratação de especialistas e execução de projetos sociais, certo? Não tínhamos recurso para contratação e pagamento de técnico social de campo, que não é a mesma coisa, né? Os objetivos, acho que o mais importante é a ressignificação da identidade de pertencimento perante a nova realidade que nós estamos trazendo. Como essa comunidade vai fazer essa transição? Uma pergunta que nós temos que nos fazer, né? Inclusive, especialmente os arquitetos. Qual é a identidade estética, inclusive, dessa nova comunidade? Qual é a cara de uma favela urbanizada? Quando é que acaba? Ela deixa de ser uma favela? Qual é a proposta dos urbanistas? A gente não tem essa discussão devidamente esgotada. Com que cara fica? Quando é que a gente diz acabou? Ela vai ficar com que cara? É um bairro que arremeda os bairros vizinhos? Ela vai perder a sua identidade de favela? Não, ela tem uma trajetória. Mas nós não fizemos essa discussão, né? Nós realizamos projetos maiores, projetos menores, experiências pontuais, mas estão todas as mais importantes registradas aqui. A formação de agentes comunitários de urbanização, foram 2 cursos longos. Vamos falar rapidamente os mais importantes. Amigos da Praça, que a gente fez com um recurso irrisório, contando com solidariedade da comunidade, de um empreiteiro que estava lá, com um arquiteto paisagista, que prestou serviço, e assim a gente fez os Amigos da Praça. Até chegarmos, por exemplo, no Fórum de Desenvolvimento Sustentável, que hoje, digamos assim, é a emancipação consolidada, né? E a cooperativa de reciclagem, nós vamos falar um pouquinho mais. O curso de formação de agentes comunitários,
para nós teve um significado enorme. A gente vinha de uma trajetória de muito sofrimento, muito desgaste com a questão da violência, que era assim sustentada pelos líderes tradicionais do bairro, e que tentaram muito que não acontecessem os cursos de formação de agentes comunitários. Na hora que a gente conseguiu fazer os cursos acontecerem, bancar os novos representantes e acolher os representantes que já existiam, né? Eu acho que a gente aí conseguiu transformar o projeto Pantanal em realidade. Os módulos são repetidos, inclusive, nas outras áreas que nós trabalhamos, que a questão do protagonismo comunitário, nos processos de implantação da organização, a memória, a cidadania e comunicação comunitária, inclusão social e promoção humana e a transformação e desenvolvimento local sustentável. O jornal comunitário, que foi o avô do projeto Concon, que está na Serra do Mar. Então, o papel do projeto Pantanal, inclusive, na melhoria e na disseminação dos outros projetos foi super importantes. Os amigos da praça, a comunidade ainda, você vê que a abordagem ainda é muito ingênua, a comunidade desenhando a praça, o antes e depois. Vocês veem que a gente não tinha metodologia de trabalho, você registrava o antes. A gente tem mal e porcamente algumas fotos, né? É um garimpo para conseguir fazer isso. O túnel, o famoso túnel que o Daúde citou aqui, que era o símbolo da passagem, da exclusão, do confinamento. Então, a Casa do Zezinho fez comuns com a integração mosaica, o Fórum de Desenvolvimento Sustentável, que hoje é tocado pela própria comunidade, Amigos do Parque, que eram as crianças que não deixavam a obra do parque acabar, pela curiosidade e a vontade de entrar naquele espaço que ainda estava em tranquilo. É preciso que se diga, inclusive, que o parque hoje sofre muito, está transferido para a prefeitura sim, e a gestão é inexistente. São 14 mil metros quadrados do primeiro parque urbano, construído dentro de uma favela, totalmente equipado e entregue à violência e às vítimas. Certo? Nós não conseguimos promover a gestão desse parque. Ainda está em tempo, estamos pela terceira vez concluindo uma obra de recuperação. Né? E quem sabe essa integração com a universidade, que é muito bem-vinda, possa nos fazer colocar esse setor da Zona Leste como né? A cooperativa de reciclagem foi construído um galpão, né, uma técnica e um projeto muito interessante, que não tem esteiras, isso é super interessante. O pessoal do exterior já vieram, várias pessoas já vieram ver. Assim, é difícil encontrar uma cooperativa que faça a triagem sem esteira. Vocês veem que o produto é colocado aqui em cima por caminhões diretamente e a triagem é feita por gravidade manualmente, o que dá uma economia imensa de manutenção para uma cooperativa que já é muito difícil manter. Né? Essa cooperativa foi considerada uma cooperativa exemplar pelo Movimento Nacional de Catadores, a quem ela é filiada. Eu queria só falar rapidamente aqui o seguinte: a cooperativa tem um papel importantíssimo, e aí eu queria ressaltar o papel dos projetos sociais na urbanização. A cooperativa visava tirar o lixo das margens de todas as linhas de água, ali, dos cursos de água e drenagem, que era um depósito de captação de lixo. Tínhamos mais de 100 famílias que viviam da captação e inúmeros ferros. Fizemos um trabalho de formação, como é que é, Maria? Vai passando aqui, né? Um trabalho de formação em parceria com o Instituto GE, por 5 meses, trabalho de formação de cooperativa de catadores é dificílimo. Os catadores são pessoas em situação, vocês sabem, de extrema vulnerabilidade, e parar de vender no mesmo dia para comer é uma transição que exige um extremo suporte, né? É um pessoal que tem uma situação de drogadição e alcoolismo absurda. Então também contamos com o pessoal dos postos de saúde da região. Por orientação, inclusive, do Movimento Nacional de Catadores,
Antes, enquanto se construía o galpão definitivo, fizemos uma cobertura agrícola, certo? Nesse processo é que foram transferidos da cobertura agrícola. Enquanto a gente fazia essa transição, fizemos uma segunda fase com o GEA para capacitar para a gestão, para a autogestão e para a implantação. Não é simples tirar da rua, da carroça, para um galpão de reciclagem, não é assim. Né? E nós não somos especialistas nisso, nem queremos ser. Por isso a importância de ter recursos para a contratação dos especialistas. E a ideia... só por... Vai certo? Vai. Mais um. Assim? Não, acabou. Assim. A ideia é que do galpão, então, instalados nesse processo que durou mais de um ano, eles saiam, tirem, esse era o compromisso, a catação das margens do córrego, né, o resultado da sua coleta, e tragam para a cooperativa, nos permitam então recuperar os córregos, e nessa estrutura agrícola foi implantado o Viver Escola, né, que deu início a um processo de educação ambiental e contribuiu para a recuperação das margens do córrego, dos córregos do Tietê e do Cruzeiro do Sul, que antes eram degradados pelo produto dos catadores. A ideia com isso é que os projetos sociais não sejam projetos sociais independentes do contexto da organização, que interajam, que eles sejam importantes para a própria discussão e para a implantação da sustentabilidade, né, da urbanização. E aqui a gente tem, não sei se o Renato quiser falar, a discussão do projeto junto com os cooperados e um importante resultado da cooperativa de reciclagem Nova Esperança. Nós tínhamos uma média de dedicação antes da cooperativa de 209 horas mês, caiu em 2012 para o normal, que eram 176 horas mês, e em contrapartida, um aumento da renda. Então caiu a dedicação e aumentou a renda, certo? A renda que teve um aumento de 317%, ou seja, em reais, a gente saiu com a renda média de R$82 para 345 em dólar, para 345 dólares. Certo? Conseguimos atingir a duríssimas penas um salário mínimo. Eu acho que é uma coisa interessante, antes de passar para isso muito rapidamente, que é o seguinte: essa cooperativa, diferente de muitas outras, e em atendimento ao trabalho do Movimento Nacional de Catadores, ela não remunera pela capacidade de produção, por quantos quilos e cada um processa. Ela remunera pelas horas trabalhadas. Isso tem uma implicação absurda, porque quando você remunera a capacidade individual de produção, os vulneráveis, que são um contingente importante da cooperativa, os velhos, né, os doentes, as mulheres, acabam saindo da cooperativa e a cooperativa acaba virando uma empresa mais produtiva, mas mais excludente. Né? A gente conseguiu fazer parcerias, como sempre, com a Prefeitura Municipal, com a INCUB, um conjunto de parcerias, Johnson, um conjunto de parcerias enorme, Indústria Nacional de Vidro, que se apresentou essa possibilidade, o Viver Escola, que foi implantado então num lugar onde antes funcionava a cooperativa. Vocês vão conhecer lá quinta-feira, né? A experiência do Ateliê São Paulo de Cara Nova também, que é uma experiência ainda muito tímida em relação ao que a gente está desenvolvendo hoje na Serra do Mar, mas que a raiz é aqui. Né? E que trouxemos então esse trabalho de tratamento das fachadas e pintura escolhidas pelos moradores com o arquiteto Rui Otaki. A diferença de hoje para Terra do Mar é que nós temos um ateliê que, na verdade, é mais importante do que a própria intervenção em cor nas fachadas. Né? E isso tem um produto mais permanente. O galpão de escola de arte e ofício é uma comunidade que tinha um conjunto de costureiras, a gente tinha uma rede social com
o SESC, né? O SENAC, que é super importante, tem o SESC aqui, com o SENAC, e gerou essa discussão, claro, da construção de um espaço, de um trabalho de costura.